Bom dia a todos e a todas. Quero agradecer o convite e parabenizar o ministro Reis Veloso pela constante preocupação em construir pensamento estratégico no Brasil. É uma das nossas deficiências. Acho que de 64 para cá reduziram muito os espaços de reflexão estratégica no Brasil e é preciso, principalmente nesse momento de crise econômica, repensarmos as grandes estratégias brasileiras. A sugestão eu peguei ao pé da letra, a relação entre a cultura, a arte e o desenvolvimento brasileiro. Eu fujo um pouco do conceito de indústria cultural, porque o universo da cultura e da arte é muito mais amplo, como foi citado aqui o exemplo do teatro, ultrapassa muito o limite da indústria. Nós temos as grandes celebrações, Carnaval, São João, Réveillon, que geram uma economia potente. Muitas das nossas cidades vivem dessas grandes celebrações ou têm nelas uma das economias mais importantes. Nós temos uma diversidade de processos culturais e produtos culturais que geram fenômenos econômicos e que não são e nunca serão do mundo industrial. Então é preciso se ter a noção mais complexa do nosso universo para que a gente possa de fato pensar essas economias. Eu nem acho que existe uma economia da cultura, eu acho que existem economias da cultura, como foi ressaltado aqui. O teatro, o cinema são universos muito distintos, e se nós formos visitando, por exemplo, a música e outras áreas, a gente vai vendo que cada uma tem um contexto específico, problemas específicos, potenciais específicos. Então, a gente tem que começar a conversa de onde ela deve começar, do início. Mas eu me ative à sugestão, que achei que o momento é muito oportuno para pensarmos a contribuição da arte e da cultura para o desenvolvimento brasileiro. Entre os muitos problemas que a gente enfrenta, nós temos uma economia muito dependente da exportação de commodities agrícolas e minerais. E é preciso investir na diversificação da nossa economia. Caso contrário, a gente vai ficar sempre acompanhando os grandes ciclos da economia mundial. No momento que ela está em alta, o vento sopra a favor e a gente cresce. No momento que ela vive emperramentos, a gente imediatamente entra em colapso, ou pelo menos em processos de redução da atividade econômica. E acredito que o Brasil pode ter na economia da cultura, ou nas economias culturais, uma oportunidade imensa para diversificar. Já somos em torno de 6% do PIB, sem nunca o Estado brasileiro ter feito um esforço significativo para, de fato, desenvolver essa economia. Então, é a partir desse preâmbulo que eu vou procurar pensar essa relação entre arte, cultura e desenvolvimento. Nunca se falou tanto da capacidade que tem a cultura de gerar economias. Cada vez mais, isso evidencia-se pelo próprio ritmo de expansão deste segmento em todo o planeta, consequência em grande medida das transformações havidas no mundo das comunicações, especialmente devido à expansão do ambiente digital. O momento em que vivemos no Brasil e no mundo, e o tema desse fórum, reforçam a necessidade de melhor circunscrevermos a contribuição da economia da cultura para o desenvolvimento do nosso país. O que, em outras palavras, significa buscarmos melhor entender o seu papel, seu significado, seu modus operandi e sua capacidade de gerar economias e nos afirmar como nação. Estamos falando de um mercado na mais franca expansão em um mundo de crise, e para o qual ainda não nos organizamos para nele competir. Estamos falando de um mercado que valoriza uma de nossas mais abundantes riquezas, a criatividade, e para o qual ainda não nos preparamos. Estamos falando de uma das mais sustentáveis formas de produção do mundo contemporâneo, de uma poderosa
alternativa à desconcentração do nosso desenvolvimento, de promoção da sua interiorização e para realizarmos uma mais equitativa federalização da nossa capacidade produtiva. Vou dar um exemplo da potência do que falo. Em 1997, Montreal, no Canadá, iniciou a criação da chamada Cidade Multimídia, disponibilizando infraestrutura e destravando amarras institucionais que atraíssem e permitissem uma ágil operacionalização dos negócios, sobretudo dos videogames. Chegou mesmo a pagar por empregos gerados, sem com isso, é claro, provocar muita celeuma. Fato é que com essas políticas, Montreal também atraiu grandes empresas internacionais da área e hoje paga salários 2,5 vezes mais altos do que Quebec. Consolidou uma comunidade de interesses que vai da formação ao desenvolvimento de sistemas. A expansão desse modelo para outros lugares do país tornou o Canadá, em pouco tempo, a terceira maior expressão mundial no ramo, atrás apenas do Japão e dos Estados Unidos. Estamos falando de uma cadeia de produção que hoje fatura mais que o cinema e obtém o dobro do que lucra o campo da música. E que em alguns nichos, como o dos aplicativos para smartphone e tablets, cresce a taxa que supera os 50%. Ainda não projetamos uma visão estratégica para a economia da cultura no Brasil. Para que tenhamos uma política arrojada nesse segmento, precisamos compreender suas leis de funcionamento, como diriam os economistas. Sem isso, não temos como gerar indicadores mais precisos, nem como medir a eficiência das ações de fomento, muito menos como fomentar iniciativas. Estamos convencidos de que a orquestração de uma política capaz de alavancar uma economia da cultura à altura do Brasil requer o concurso de muitos atores, eu diria públicos e privados. Diante de tanto interesse, desconfiamos que um grande obstáculo tem sido resultante de uma parca compreensão da natureza da atividade econômica de que falamos. Temos que reconhecer que há mesmo uma dificuldade de entendimento do assunto, o que em muito limita a projeção das estratégias de estímulo ao desenvolvimento das economias culturais. Tal dificuldade de entendimento, de algum modo, tem se expressado na diversidade conceitual que encontramos sobre o assunto, mais especialmente na delimitação do seu território e, sobretudo, na definição dos limites de sua ação. Daquele instante em que começa e termina a dimensão criativa de uma atividade econômica. Isso, em grande medida, explica a precariedade de nossos levantamentos estatísticos, apesar dos louváveis esforços de algumas das nossas mais renomadas instituições. Problemas de ordem conceitual e metodológica criam grandes dificuldades à delimitação do universo das atividades em questão, agravada ainda mais pela precariedade dos instrumentos de análise comparativas em decorrência das diversas modalidades de lidar com essa característica e da carência de estatísticas. A produção de indicadores e informações sobre as atividades desse setor ainda é muito recente e precária. Somente a partir do governo Lula que o IBGE passou a produzir indicadores para o segmento cultural. Ainda assim, as séries históricas de que hoje dispomos são muito precárias. Os números ainda são poucos. Muita sistematização ainda está por ser feita. Entretanto, o que temos de informação já nos revela a força que tem esse segmento. Bem, como suas deficiências, como não poderia deixar de ser. Este é um assunto que ainda carece de acordos internacionais que facilitem a existência de indicadores comparáveis. A Unesco é uma das instituições que mais avançou nesse esforço. Ela costuma elencar uma dúzia de atividades de significativa importância numérica e mais facilmente quantificáveis para identificar a temperatura do setor.
Segundo a ONU, esta é uma economia que já responde por mais de 7% do PIB mundial, com atividades onde cada milhão investido gera 160 novos empregos. Segundo pesquisa realizada pelo IBGE, já há 10 anos atrás, 7% do orçamento das famílias brasileiras, em média, são destinados ao consumo de bens e produtos culturais. A mesma pesquisa estima em 3,1 milhões o número de profissionais trabalhando nas chamadas indústrias criativas. Ainda segundo o IBGE, o segmento criativo cresceu a uma média anual de 6,13%. Por sua vez, segundo a UNCTAD, esse segmento contribuiu com 2,84% na composição do PIB nacional. Tal dimensão e papéis estratégicos já estão começando a atrair a atenção dos nossos planejadores. A dificuldade de enxergar a economia da cultura a tem feito ser quase sempre agrupada pelo produto e não pelo processo. Embaixo deste seu guarda-chuva cabem jogos eletrônicos, software, comércio de antiguidades, edição, editoração, publicação, além do que já foi dito. É fato de que os trabalhadores desse segmento costumam apresentar nível de instrução mais elevado do que a média e que sua correlação entre formação e salário é mais efetiva. O trabalhador desse setor tem um rendimento médio e domiciliar e uma participação no mercado superior ao da população ocupada. É visível a todos que a nova divisão internacional do trabalho se distingue por atividades mais dinâmicas e mais intensivas em conhecimento. O nosso grande desafio no contexto atual é pensar estratégias econômicas que tragam para mais perto o conhecimento e a criatividade, de modo a poder disponibilizá-los às grandes massas na forma de bens culturais. E, para tanto, temos que ter uma noção mais clara da complexidade intersetorial da economia de que estamos tratando. Precisamos pensar o desenvolvimento econômico em toda a sua escala. Comecemos por acentuar o exagero de se tratar como industrial o imenso e diversificado campo da produção cultural e do conhecimento. Em parte, certa confusão em nossa temática decorre do uso irrestrito da palavra indústria, utilizado desde antanho pelos pioneiros na identificação do fenômeno em questão. Eu sei que é utilizado numa evidente tentativa de valorizar o conceito, tanto quanto queriam lhe imprimir uma conotação com carga negativa quanto de forma positiva. É isso o que também explica ser a expansão turística e hoteleira, muitas vezes denominada de industrialização sem fumaça, como se não produzissem impactos socioambientais. Atitude justificável pela proximidade que os primeiros teóricos estavam dos impactos causados pela Revolução Industrial e por uma supervalorização dos seus métodos produtivos. Entretanto, logo percebemos que a sofisticada divisão do trabalho que caracteriza a produção industrial desde os seus primórdios, rapidamente deixa de ser uma exclusividade do setor secundário. Todos sabem que os membros da Escola de Frankfurt, quando cunharam a expressão indústria cultural, o fizeram pejorativamente. Tinham em mente que a produção em série tiraria da obra de arte uma certa aura e que a banalizariam. Estavam impregnados das ideias de que existem feias e belas artes e de que existe uma cultura superior à outra. Pensamento, aliás, tipicamente elitista e comprometido com a ideia da exclusividade de uma economia para poucos. É preciso que tenhamos clareza da dimensão criativa na organização da produção da economia cultural. Este não é um conceito tão óbvio assim, carece mesmo de uma caracterização mais fiel à realidade que se quer apreender. O termo indústria criativa foi cunhado em meados dos anos 90, buscando retratar uma realidade do mundo contemporâneo que, desde então, passa a nos impedir qualquer alinhamento a ela. É quando o fenômeno de que estamos tratando toma dimensões planetárias, passa a ser uma economia globalizada presente significativamente nos 4 cantos do planeta. Este é, aliás, um dado fundamental dessa economia. Ela é uma economia naturalmente globalizada.
Por tudo isso, podemos dizer que o conhecimento em torno do assunto só bem recentemente começou a sistematizar-se, a ser pensado em sua modernidade, enquanto economia com características bem próprias e de dimensões planetárias. Isso só foi mesmo acontecer há um pouco mais de uma década. Trata-se, pode-se dizer, de um tema ainda em mutação e que, em função disso, nos exige um olhar permanentemente renovado. E olhe que este novo não é tão novo assim. Desde meados do século XIX, ele se anuncia nas entranhas das transformações porque passava os países que primeiramente se industrializaram. Ali mesmo começa a valorização do trabalho criativo, o aumento da produtividade depende sobretudo dele, faz parte da sua natureza, desde quando a industrialização passa a dar o tom e a ditar as regras do jogo capitalista, primeiramente no mundo ocidental, quando cresce avassaladoramente o processo de urbanização, aglomerando a população do planeta nas cidades e ampliando faixas médias da população gradativamente incorporadas a um mercado que, para sobreviver e continuar acumulando crescentemente, precisa vender cada vez mais. A sua dialética é que, para lucrar mais, ou para melhor remunerar o capital, ou para mais acumular, como se queira, isso verdadeiramente só se consegue vendendo mais. E para vender mais, o capital precisa incorporar cada vez mais consumidores, especialmente quando se esgotam as suas demandas inelásticas. Expressão dos economistas. Eu não sou economista, então eu posso, às vezes, me referir, eu não diria criticamente, mas pelo menos um uso restrito da expressão. Momentos em que ele entra em crise, sua já conhecida crise cíclica. Em torno dessa contradição, ele vai se superando com inovações tecnológicas obtidas pelo acúmulo do conhecimento. O caminho para ampliar ganhos está basicamente na criatividade e no desenvolvimento tecnológico, variáveis que não têm limites. Efetivamente, nos dias atuais, a incorporação de mais criatividade ao produto e o aperfeiçoamento tecnológico é o que faz aumentar a produtividade do trabalho e o valor das mercadorias. Contam com limitações, a intensidade e ampliação da jornada de trabalho contam com limitações físicas, impossíveis de se extrapolar, e estabelecem fronteiras que a criatividade não tem. Conhecimento é know-how, não se pode esquecer algo que não se apresenta apenas fisicamente. Técnicas administrativas são tecnologias, são produtos de um acúmulo imaterial. Essas produções urbanas incorporadas ao mercado, mencionadas acima, formaram rapidamente o chamado mercado de massa. Um mercado ávido também por bens culturais, por uma arte que também vai gradativamente saindo dos salões da nobreza para grandes espaços e ganhando proporções de consumo de massa, em grande medida apoiada pelo crescimento das técnicas de reprodução herdadas da industrialização. Colocando música nos discos e no rádio, viabilizando que obras de grandes pintores e escultores de nossa época possam estar na sala de estar de uma população bem maior, sem falar da fotografia, do cinema, a moda se expande, a arquitetura, o design, pelos costumes e hábitos de diversas naturezas, pelo lazer, entretenimento, a arte está na publicidade, etc, etc, etc. As cidades exigem uma forma muito particular de estar no mundo, além de uma leitura específica e de um conhecimento bem próprio. Com a expansão da urbanidade, a arte verdadeiramente rompeu seus limites. Hoje ela está nas ruas, nos murais, nas paredes, nos outdoors, nas prateleiras de supermercado, nas latas de sopa, nas de ervilhas, no comercial, na roupa, no penteado e até no jeito de ser. As linguagens artísticas se interpenetram, não respeitar as fronteiras por elas estabelecidas. Dança, música, teatro, artes plásticas, poesia, literatura, combinam-se e se unem para produzir novos sentidos e despertar novas sensibilidades. O cinema foi uma grande síntese desse momento.
Por tudo isso, não tem caixinha onde caiba a arte no mundo contemporâneo. A Revolução Industrial articulou os diversos setores da economia como nunca antes havia acontecido. A comercialização em massa de bens culturais na forma mais palpável de uma mercadoria, entretanto, não pode nos confundir. Certamente, Adorno e seus pares na escola de Frankfurt batizaram o fenômeno de industrial lhe dando um status mais impactante, em grande medida para chamar a atenção sobre a sua efetivamente grandiosa presença, uma economia que no mundo contemporâneo chega a movimentar mais riquezas do que os tradicionais ramos do automobilismo. O conceito de economia da cultura costuma ter uma conotação mais ampla do que da indústria cultural, de indústrias criativas e mesmo de economia criativa. Essas últimas, especificamente, estão focadas na propriedade intelectual, bens e serviços com conteúdos culturais sujeitos aos direitos autorais. Um subconjunto das atividades culturais que deixa de fora a dimensão econômica de manifestações culturais e produções simbólicas sem fins comerciais ou que não tem escala de inserção no mercado, mas produzem economia. Por isso, preferimos a denominação de economia da cultura, ou, se quiser, economias da cultura, sem com isso desvalorizar a denominação de economia criativa que estamos empenhados em dinamizar e ajudar a construir uma visão estratégica. Verdade é que tudo que o homem faz significa, representa um ponto de vista. Toda mercadoria, aliás, está prenha de significados, são veículos de identidade cultural. As mercadorias são também produtos simbólicos, independentes da sua natureza. Representam e expressam valores, fazem parte de uma mesma moeda, identificam o criador e explicam o consumidor. O bem produzido, seja para consumo ou não, é portador de uma mensagem essa que alimenta e se transforma segundo o meio utilizado no intercâmbio social, seja ele cultural ou puramente econômico. Nunca nos esqueçamos de que o valor das mercadorias é algo determinante socialmente, segundo valores e necessidades culturalmente desenvolvidos. Eu percebo de que para a gente criar, de fato, um esforço nacional onde participem muitos atores, que a gente possibilite contribuir para o desenvolvimento do Brasil, é preciso discutir um pouco quais são as características específicas dessa economia que a gente trata, porque às vezes o tratamento é como se fosse uma economia como as outras e não é. O valor de uso das economias culturais sobredetermina e assim tem que ser tratado o valor de troca. O índice de automação industrial tem redundado em maior demanda por habilidades intelectuais, em maior integração da indústria com os serviços. No mundo contemporâneo, a intersetorialidade tem sido cada vez mais sofisticada. Inovação, inteligência, elevação do nível de formação e criatividade são cada vez mais valorizadas e exigidas pelos que agregam a competitividade. Em todo o mundo capitalista mais desenvolvido, isso tem se refletido no aumento da posição relativa do setor terciário na geração de valor. A indústria sabe muito bem o valor que tem a inovação e a criatividade. Tem certa intimidade com o negócio. A ideia central da criatividade que batiza a economia criativa é a mesma que dá sustentação aos programas de pesquisa e desenvolvimento. A criatividade não está apenas no trabalho de um arquiteto, de um cineasta, no escritor admirado em uma banda de música, ou na bilionária indústria de jogos e animações. Ainda que seja de outra natureza, a invenção de novas formas de se explorar petróleo abaixo das imensas camadas de sal, o desenvolvimento de carros que saiam da fábrica com possibilidade de usar mais de um tipo de combustível, a técnica de se produzir energia com o movimento das águas, sem a necessidade de grandes represamentos, são soluções criativas, cujo processo de elaboração há muito interage com a indústria e a aproxima dos desafios postos pela economia da cultura, pelo simbólico como negócio. Não vivemos mais na era industrial. A realidade é que quase 70% das atividades produtivas no mundo hoje provém das atividades intelectuais e criativas.
Precisamos estruturar uma política nacional para a área, urgentemente. Somente a compreensão dessa complexidade e da amplitude desse tema poderá nos permitir encontrar um novo espaço de requalificação do nosso desenvolvimento econômico, de alterar os rumos de uma globalização unilateral e de mão única, uma economia capaz de nos tornar menos vulnerável ao mercado de commodities e que, ao mesmo tempo, possa ampliar direitos sociais e possibilitar uma maior participação na riqueza produzida. Fato é que as novas tecnologias de reprodutibilidade e veiculação e comercialização de bens culturais estão obrigando a que todos os países revejam suas legislações, atualizem suas regras e adaptem-se para um novo mercado que apenas se avizinha diante das transformações que aponta. As redes de informação que começavam a se agigantar a partir do final dos anos 60 e que nos faziam, na época, sentir-nos em uma aldeia global, alteraram a lógica das relações entre centro e periferia, destruíram a ideia de terceiro mundo. As fronteiras nacionais passaram a ser mais tênues e, em muitos casos, verdadeiramente cambiantes. O planeta passou a compartilhar sua cultura como nunca antes, conectando-se via satélite e formando grandes redes de televisão e de computadores que viabilizaram meios audiovisuais de comunicação e que transformaram cada cidadão em um produtor de conteúdo cultural com capacidade de marcar presença instantânea em uma rede mundial. Essa sociedade do conhecimento, essa era da informação, sociedade de informação, da economia em rede, chega também a ser chamada de sociedade pós-industrial, tamanha a mudança que tem provocado. Tais transformações deram à produção e à circulação dos bens culturais ou simbólicos um novo sentido, alterando radicalmente a automação da indústria, a industrialização e a base material da nossa sociedade. A cultura ganhou uma nova dimensão no mercado global. É verdade que o capital global busca constantemente novos mercados e coloca na grande roda de circulação das mercadorias as particularidades locais. As culturas se internacionalizaram. É verdade que a necessidade de incorporar novos mercados produz e nos conduz a uma padronização, impõe modelos a povos e públicos bem distintos. Mas é verdade também que a adaptação do mercado local, em alguma medida, tem fugido ao padrão massificado pela economia global, como sobrevivência e como presença em um mercado carente de novos nichos. Em suma, em paralelo aos estilos ocidentais de vida que comercializam suas mercadorias, o capital simultaneamente incorpora novos mercados, de algum modo valorizando a cultura local. O que define as particularidades, as singularidades de um lugar e de um povo é a cultura forjada em cada local. É ela quem dá o tom e a personalidade diferenciada do produto. Não por acaso, o valor de marca cresce como nunca na globalização. Cresce como nunca a importância da propriedade intelectual e do direito do autor, resultado natural de uma maneira de se colocar do mundo. A singularidade toma um novo sentido na globalização. Cresce a customização dos produtos, ampliam-se os nichos de mercado. E é precisamente a cultura quem dá argamassa a tudo isso. São os elementos culturais quem dão singularidade aos bens, sejam simbólicos ou não. São eles que marcam o diferencial concorrencial, personalizam e particularizam o mercado, consolidam vantagens competitivas. Enfim, precisamos entender que emergiu de forma significativa no mundo contemporâneo uma economia que se sustenta no imaterial, que tem pautado e repactuado toda a economia do planeta. Já perdemos muitos bondes em nossa história. Sem uma leitura mais atenta e um investimento significativo nessa economia, como uma das alternativas para a sua diversificação e também como um poderoso componente do novo ciclo de desenvolvimento, certamente ficaremos de fora da infovia da história contemporânea. Muito obrigado.